Bom, a nossa imersão de hoje começa com uma imagem que, todo mundo consegue acessar muito fácil na memória. Imagina uma estação de trem britânica. Aquela coisa bem ordinária, né? Exato, totalmente cinzenta, com aquele cheiro, sabe, bem característico de fumaça misturada com asfalto úmido. Uhum. E aí tem as malas, um monte de malas empilhadas no chão. O clima geral ali é de pura melancolia, afinal de contas, as férias chegaram ao fim. A pior sensação que tem. Sim, a única perspectiva no horizonte é aquele retorno super indesejado para a rotina rígida de um internato. A mente já está sendo esmagada, por antecipação, só de pensar nas aulas de latim, de álgebra. O tédio puro. O tédio é palpável ali. E então, sem absolutamente nenhum aviso prévio, sem nenhum portal mágico brilhante se abrindo no meio da plataforma, ocorre o que os nossos materiais descrevem como um puxão. É um repuxão mesmo. Isso. Um puxão mágico que é invisível, mas ao mesmo tempo incrivelmente violento fisicamente. Quase como uma força centrífuga, né? Exato. Em 1 milissegundo, o cimento e a fumaça simplesmente desaparecem e aquele cenário urbano é brutalmente substituído por uma floresta sufocante que logo se abre para uma praia intocada de águas muito azuis. E é aí que a coisa muda de figura. Totalmente. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nesses textos clássicos para dissecar exatamente as mecânicas por trás dessa transição. Uhum. A nossa missão aqui não é só, recapitular uma história famosa. A gente quer investigar a física, a geografia e toda aquela carga psicológica brutal dessa viagem. É ir além da superfície, né? Com certeza. Queremos entender, por exemplo, como a magia atua diretamente sobre a biologia humana. Como a passagem do tempo distorce a memória. E, principalmente, o que a descoberta de uma certa sala do tesouro nos ensina sobre a conservação do próprio poder. Olha, essa abertura toca num ponto que, sinceramente, quase sempre passa batido nas leituras mais superficiais da obra. Sim, as pessoas ignoram essa parte. Total. A gente costuma associar a fantasia a um deslumbramento muito imediato, né? A gente já espera corais celestiais tocando, grandes banquetes ou batalhas épicas logo no minuto em que o cenário muda. Uma recepção calorosa, isso. Exato. Mas a genialidade dessa construção narrativa é que ela joga todo mundo direto no desespero biológico mais elementar possível. É um banho de água fria. Um banho de areia quente, na verdade. A ruptura com aquela realidade chata de meados do século XX é drástica, claro. Mas a magia não providencia nenhum tipo de aclimatação. Não tem boas-vindas. O que a gente vê é uma crise imediata de sobrevivência. Sobrevivência nua e crua. Isso. É a sede escaldante, a fome que bate e uma desorientação espacial absoluta. Ok, vamos analisar isso com calma. Eu tenho uma teoria sobre esse tal de puxão. Lendo os detalhes de como ele é descrito lá no texto, Manda ver. a sensação que eles relatam é extremamente tátil, sabe? Tem palidez, tem uma falta de ar bizarra. Parece até uma doença descompressiva de mergulhador. Nossa, sim, é exatamente como se passassem por uma descompressão rápida. E um detalhe que sempre me deixou muito intrigada é que as bagagens ficam na estação. Ah, as malas escolares? Pois é. Imagina só, a magia tem energia suficiente para rasgar o tecido entre dois universos distintos, arrastar 4 corpos humanos para outra dimensão, mas parece ser incapaz de levar os baús escolares junto. Ou talvez não tenha o menor interesse nisso, né? Provavelmente não tem interesse nenhum. É como se arrancado à força de uma reunião de trabalho entediantes e se largado direto no meio da floresta amazônica sem aviso. É como se a força mágica fosse um filtro, rejeitando qualquer traço daquela identidade britânica e moderna. Bom, eu leio isso de um jeito um pouquinho diferente, para ser sincero. Sério? Como assim? Eu não sei se a magia tem essa, digamos, senciência de querer rejeitar objetos específicos de propósito. Entendi, não é como se ela escolhesse odiar o uniforme. Exato. Eu acredito que a convocação funciona mais como um imã que está sintonizado numa frequência muito, muito específica. Uma frequência real, talvez. Isso. O que está sendo puxado ali não são os estudantes ou as malas, são os antigos monarcas.
A força magnética rastreia essas velhas identidades reais e as arrasta com tudo. As roupas que eles estão usando vão junto por um mero acidente físico de proximidade. Faz sentido, é a casca que estava em volta deles na hora. Exatamente. E isso nos traz de volta para o choque biológico que a gente estava comentando. A magia tem esse poder monumental de transporte, mas no segundo em que eles pisam na areia, A biologia cobra a conta. cobra, e cobra caro. O sol fritando a cabeça, a areia grossa arranhando e aquela água salgada do mar que só serve para ressecar ainda mais a garganta. Isso tudo não é só floreio descritivo. É uma ferramenta narrativa brilhante para quebrar qualquer ilusão de segurança civilizada. Nossa, sim, é uma desconstrução muito rápida. Imagina, lá na estação de trem, a vida deles era milimetricamente pautada por horários, inspetores de colégio, sinal tocando para refeição. Uma vida de planilha. Exato. Aí, do nada, na praia, debaixo daquele sol ardente, a única herança que sobrou do mundo civilizado são 2 sanduíches velhos e totalmente esmagados no fundo de um bolso. 2 sanduíches para 4 pessoas. É mole. Dividir meia porção de comida mastigada no meio do nada aciona uma chave super primitiva no cérebro. O instinto de sobrevivência simplesmente assume o controle da situação. E é interessante notar como a necessidade física impulsiona a narrativa. Com certeza. A necessidade puramente animal de encontrar água doce é o que obriga todo mundo a levantar e explorar a costa. Se a magia tivesse deixado um banquete ali na areia. Eles iam sentar e comer e a história acabava ali. Ficariam parados esperando o próximo truque mágico. Mas a sede coloca eles em movimento e força o grupo a descobrir a primeira verdade bem perturbadora do dia. Eles exploram e percebem que estão confinados numa ilha. O que é fascinante aqui é como essa sobrevivência física, rapidamente, começa a se transformar num quebra-cabeça mental bem complexo. A ilha não é só uma ilha, né? Pois é. A sede leva o grupo até um riacho de água doce, e a fome faz eles subirem uma encosta super íngreme, brigando contra galhos fechados e espinhos. Aí, quando eles finalmente encontram uma clareira. O pomar. Isso, eles dão de cara com dezenas de macieiras antigas. E claro, comer aquelas maçãs maravilhosas resolve a urgência física da fome, mas instala quase que na mesma hora uma dissonância cognitiva neles. Porque, maçãs não dão em florestas virgens desse jeito. Árvores é, na verdade, a primeira impressão digital visível de que houve alguma civilização ali antes. É a pista que faltava para explorar o resto. Prepara o terreno certinho para a descoberta daquelas ruínas que eles vão achar logo depois. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos entrar nessa parte das ruínas, porque, para mim, é aqui que as engrenagens da lógica começam a ranger e fazer barulho, sabe? O atrito entre memória e realidade. Total. Eles cruzam aquele muro alto, todo coberto de era, e entram num pátio aberto. E aí começa aquele processo super incômodo de reconhecimento de padrões. O cérebro tentando encaixar as peças. Exatamente. A disposição do pátio, um terraço elevado onde ficava a mesa do rei, o formato exato das muralhas, e tem aquele poço, né? Um poço muito específico. Eles começam a suspeitar, com um frio na barriga, que estão pisando nos destroços do próprio castelo deles, o famoso Car Paravel. Só que tem resistência a essa ideia. E muita. Vamos jogar com a racionalidade pura aqui. As fontes relatam um ceticismo enorme por parte de um dos personagens. E, sinceramente, com toda a razão do mundo. Ele não estava errado de duvidar. Nem um pouco. Porque o Antilo Castelo, segundo as memórias mais vívidas dele, ficava localizado numa península imponente, não no meio de uma ilhazinha. E tem o detalhe do pomar também. O pomar que eles mesmos plantaram. E não, misturado com as pedras do pátio principal como eles encontraram. Eu confesso que essas evidências geográficas parecem desmentir completamente a teoria de que eles estão em casa. É um argumento forte. Pois é, eu te pergunto, como é que um pomar inteiro simplesmente arranca suas raízes e anda para dentro dos muros do castelo? É uma excelente pergunta. Mas, se a gente pensar bem, a natureza trabalha numa escala de tempo que a mente humana, não consegue processar de forma intuitiva, sabe? Como assim? O argumento cético dele ali se baseia numa fotografia mental que é estática. A lembrança que ele tem do castelo é de um local super bem cuidado, com jardins delimitados e uma geografia que ele achava que era imutável. A imagem congelada no tempo. Exatamente.
Só que a ecologia não perdoa espaços que são abandonados. Quando a poda humana para de acontecer, as raízes destroem calçamentos, as sementes caem no chão e germinam cada vez mais e mais perto da estrutura. Até engolir tudo, nossa, claro. Até engolir. O pomar não andou, literalmente. Ele só se reproduziu, de uma forma completamente desordenada por dezenas, talvez centenas de gerações de árvores. E isso foi empurrando os limites originais do bosque até lhe sufocar os portões velhos e invadir o pátio. Faz todo o sentido botânico da coisa. E a questão da península? A península se transformar em ilha é ainda mais simples. A própria geologia explica. Ou até, quem sabe, alguma engenharia militar durante guerras que se perderam na história. Cavaram um fosso gigante e o mar tomou conta. Exato, um canal mais profundo, cortando a base de uma península, altera aquele mapa ali de uma forma totalmente permanente. O mar avança e isola o pedaço de terra. A erosão costeira pode mesmo reescrever fronteiras inteiras. A gente vê isso acontecendo até no mundo real. Sim, o tempo todo. Mas o que realmente me impressiona é a tensão brilhante entre essa dedução lógica, baseada na geografia que foi alterada, e a prova material. A prova que é irrefutável. Aquela descoberta perto do poço. Sim, porque no meio de todas essas teorias sobre ecologia florestal e avanço do mar, de repente surge a pequena peça de xadrez. O cavalo de ouro. Um cavalo de ouro maciço, com olhos de rubi, achado ali, meio soterrado na era perto do poço. E embora falte um dos olhos de rubi, não é um artefato genérico. É inconfundível. É incrivelmente específico. É uma peça intimamente ligada às horas de lazer que eles tinham no passado. Ela funciona como um tremendo curto-circuito em toda aquela lógica cética que eles estavam construindo. O que é fascinante aqui é que essa pecinha de xadrez se torna a âncora absoluta da verdade, né? Ela quebra o encanto da dúvida. Ela rasga completamente aquele véu do ceticismo. Porque, a paisagem lá fora pode mudar. O mar pode engolir um pedaço da terra. As muralhas de pedra podem desabar. Mas a autorivesaria, o ouro maciço, não apodrece. O ouro fica. O ouro permanece ali intacto. Só que tem um lado muito sombrio nisso. Qual? O problema é que a confirmação traz junto um terror que é muito maior que a própria dúvida inicial. A confirmação de que aquilo ali é, sem sombra de dúvida, o castelo de Cair Paravel. O grande epicentro da Era de Ouro que eles mesmos governaram. Acionam um alarme na cabeça deles. Isso introduz o verdadeiro monstro dessa nossa imersão de hoje. A mecânica sombria do tempo. Nossa, sim. Essa é a epifania crucial. Porque, veja bem, se aquele ali é mesmo o castelo deles, e eles deixaram aquele mundo mágico há apenas, 12 meses terrestres? Um aninho só na Inglaterra. Pois é. Como é que as pedras maciças de um palácio gigantesco podem ter virado poeira, mato e ruína em apenas um ano? A conta matemática não fecha de jeito nenhum. E é aí que cai a ficha sobre o enigma do tempo. Fica muito claro que as leis da física que ditam a nossa cronologia aqui no mundo real, elas simplesmente não têm jurisdição nenhuma sobre aquele outro plano mágico. Nenhuma. É uma bagunça cronológica. Total. Entrar e sair daquele universo não significa voltar para o mesmo ponto na linha do tempo. E o fluxo lá dentro é absolutamente caótico quando comparado com o lado de cá, né? É imprevisível. Uma pessoa pode passar, um único ano num colégio na Inglaterra e quando volta, 1000 anos já se passaram em Nárnia. É uma ideia genuinamente perturbadora se você pensar a fundo. Chega a dar arrepios. Dá muito. Para quem tá ouvindo, imagina aqueles conceitos pesados de ficção científica, tipo a dilatação temporal de Interestelar, sabe? Perto de um buraco negro, né? Exato, onde algumas horas num planeta esquisito equivalem a décadas e décadas para quem ficou na nave. Só que a distorção que a gente está analisando aqui é ainda mais brutal. Porque, de repente, eles percebem que são literalmente figuras antigas. Figuras mitológicas. Sim, eles não são mais só 4 estudantes de escola pública britânica que caíram num buraco dimensional por acidente. Eles são relíquias do passado respirando. São como fantasmas que estão bizarramente assombrando o seu próprio futuro. E se ligarmos isso ao contexto geral da psicologia dos personagens, a carga melancólica dessa revelação é simplesmente esmagadora, sabe? É um peso enorme para uma criança carregar. Um peso insuportável. O grande mistério deixa de ser espacial. Eles já sabem onde eles estão.
O abismo agora virou temporal. A grande pergunta é: quando eles estão? Nossa, sim. É angustiante. Pensa na brutalidade do que significa impermanência. A gente tenta construir as coisas para durarem para sempre. Imagina você investir toda a sua energia vital, dar a sua juventude inteira para governar, estabelecer tratados de paz, erguer fortalezas absurdas, moldar a cultura de um continente inteiro. E aí você é puxado de volta. Isso. Você volta para a mediocridade das suas equações de matemática do seu quarto apertado. E quando a magia finalmente te dá a chance de retornar para ver a sua glória, A glória virou entulho. a glória virou o pó. O mundo que eles amaram mais do que tudo simplesmente seguiu adiante de uma forma cega, implacável e desmoronou completamente sem eles. É a percepção aterrorizante de que qualquer legado, por mais grandioso e épico que seja, eventualmente vai ser engolido pela terra. É uma lição dura de humildade. Muito dura. Naquele momento no pátio, eles percebem que estão caminhando sobre os cadáveres da sua própria história. Caminhando sobre a própria história de forma bastante literal, né? E isso nos conduz de forma perfeita para o ato de exploração que eu considero mais denso de todo esse material. A descida. A descida. Porque eles começam a usar a lógica a favor deles. Se aquelas ruínas são inegavelmente de cair para véu, então soterrado por baixo de séculos de detritos e raízes, o grande cofre, a Câmara do Tesouro. De segurança máxima. Isso, ainda deve estar lá. A própria lógica da arquitetura guia os passos deles. Eles lembram que, logo atrás do local onde o trono principal ficava, tinha que ter uma porta secreta. E a intuição funciona? Funciona perfeitamente. A ação de começar a bater naquela parede toda tomada pela era, até ouvir finalmente o som oco da madeira podre, é tipo uma cena fascinante de se ler. O passado resistindo através dos espaços vazios, né? Nossa, bonita essa frase. Exato. E a descida para essa sala do tesouro oferece pra gente uma das justaposições visuais mais incríveis do texto inteiro. Ah, a lanterna elétrica. Sim. Pensa bem. Para descer aqueles exatos 16 degraus, na escuridão absoluta de uma cripta que ficou isolada por séculos ou milênios, eles usam o quê? Uma tocha mágica? Não. Eles usam uma lanterninha elétrica modernosa que um deles ganhou de presente de aniversário na Inglaterra. Isso levanta uma questão visual que é fenomenal. Esse detalhe da lanterna não tá ali à toa, ele é genial. É um contraste absurdo. Absurdo. A lanterna é basicamente uma cápsula em miniatura de tecnologia moderna, né? Ela é alimentada por uma reação química em baterias alcalinas do século XX. Ela solta um feixe de luz que é duro, é frio, super focado. Não tem nenhum encanto mágico nisso. Zero encanto. É o símbolo supremo do pragmatismo, da ciência moderna, varrendo literalmente as sombras de um ambiente que foi todo moldado pelas regras da alta fantasia medieval. E quando aquele feixe de luz fria percorre o corredor subterrâneo, o que ela revela não é só uma pilha de riqueza material. É uma verdadeira cápsula do tempo blindada. Perfeitamente preservada. É muito vívida a descrição lá embaixo. As armaduras de placa completa, sabe? Enfileiradas nas paredes como se fossem cavaleiros imóveis numa guarda eterna. E tem prateleiras gigantescas quase entortando sob o peso do ouro, de diademas e pedras preciosas brutas. O tesouro de um império inteiro. É, de cair o queixo. Tem uma camada de poeira hiper espessa cobrindo montanhas de diamantes e eles descrevem o silêncio daquela sala como algo quase tangível. É o som do próprio tempo estagnado. E aquele frio cortante de subterrâneo, né? É, o frio ajuda muito a compor essa atmosfera pesada, quase de mausoléu mesmo. Mas o que é legal frisar é que a motivação deles não é de jeito nenhum saquear a própria riqueza do passado. Não são ladrões de tumba. Não, eles estão ali por um motivo super específico que faz a nossa análise finalmente mergulhar na mecânica fundamental da magia daquele lugar. O ouro e a prata comuns que estão lá são só relíquias mortas. Enfeites empoeirados. Exato. Mas quando eles começam a procurar os antigos presentes mágicos que eles ganharam no passado, aí a dinâmica inteira da sala muda de figura. Com certeza. A gente percebe ali que existe uma hierarquia bem clara de artefatos.
Eles vão desenterrando os itens mais importantes, né? O frasco feito de diamante, que contém aquele elixir de cura, o arco maravilhoso, a aljava que ainda está cheia de flechas, o escudo gigante e, claro, a espada com a lâmina polida. A famosa Hindon. Isso, a espada Hindon. Mas o que merece uma pausa técnica enorme na nossa discussão é a condição física em que eles encontram esses itens específicos. É impressionante. Como a gente discutiu lá no comecinho, a natureza do lado de fora das muralhas foi simplesmente implacável com o castelo. Não sobrou pedra sobre pedra, quase. Pedras gigantes racharam. Madeiras grossas de lei apodreceram até virar serragem só com um empurrão. No entanto, lá no fundo do poço, sob exatamente a mesma pressão daquele tempo milenar, a corda do arco mágico não ressecou e não se partiu. E a espada também, né? A lâmina de Hindon não tem nenhuma gotinha, um traço minúsculo sequer, de ferrugem ou oxidação. E aqui entra um ponto de debate muito bom. Eu tenderia a ser pragmática num primeiro olhar e diria que, ok, a sala do tesouro funcionava como uma espécie de câmara de estase climática. Um cofre hermético, talvez. Isso. Sendo subterrânea, estaria muito bem protegida das chuvas, do vento, das variações de temperatura, o que na vida real realmente impediria uma oxidação rápida das espadas. Atrasaria bastante o processo. Mas olha só um isolamento hermético não consegue explicar de jeito nenhum como a elasticidade de uma corda orgânica de arco se mantém depois de séculos, quiçá milênios. A física não perdoa, né? As leis da entropia, as bactérias, os fungos, isso teria destruído as fibras orgânicas em poucos anos. Portanto, não é só a arquitetura do ambiente fechado que salvou as armas. De jeito nenhum. A conservação absurda acontece porque a essência mágica que está entranhada, impregnada nesses objetos, os torna completamente imune à passagem do tempo cronológico. Como se o tempo escorregasse por eles. Exatamente. O poder original profundo que forjou essas armas, ele se recusa, terminantemente a obedecer à lei natural da decadência e da biologia. A magia, nesse caso, funciona quase como um conservante metafísico poderoso. Eu concordo em gênero, número e grau. E vou dar um passo além na teoria. Pode dar. Eu acho que a mágica que fica contida nos objetos cria uma espécie de campo de força a nível microscópico, gerando uma resistência que é absoluta contra a desintegração dos átomos. Mas olha, a preservação do material bélico, das armas em si, para mim não é o aspecto mais poderoso que rola dentro daquela sala. O que você acha que é o ápice, então? O clímax absoluto acontece no exato instante do contato. É fascinante, para não dizer assustador, observar a metamorfose que o texto descreve. Porque, pensa bem, eles entram na cripta, na escuridão, ainda encolhidos. Eles estão com a postura curva, com as vozes baixinhas e as hesitações de, crianças colegiais britânicas assustadas e totalmente fora da sua zona de conforto. Estão morrendo de medo, na verdade. Sim, estão fragilizados. Mas me diz uma coisa. O que ocorre no segundo em que eles finalmente tocam nas relíquias? E incrivelmente imediata. A cena é linda, né? A luz branca daquela lanterna elétrica, super mundana, reflete na superfície da lâmina cristalina no momento em que ela é tirada da bainha e erguida para o ar. O passado invadindo o presente. Total. Reconhecer a arma não é só, lembro dessa espada. É um exercício muito mais profundo. É a religação bruta de um circuito que estava desligado dentro do cérebro deles há muito tempo. É visceral. O momento em que o cabo da espada entra em contato físico com a palma da mão, a mesma mão que, há centenas de anos, brandiu essa arma em guerras e decidiu o futuro de nações, isso gera uma transformação fisiológica neles. Uma transformação que dá para ouvir, inclusive. Exatamente. Os registros das fontes deixam super claro que a voz deles muda. A vibração, o timbre do tom da fala passa a carregar uma gravidade muito diferente, sabe? Um peso real. O peso de alguém que sabe o que é sentar num trono e mandar exércitos para a morte. Os ombros, que estavam todos encolhidos, se abrem e assumem uma postura aristocrática e guerreira na hora. Todas aquelas dúvidas infantis e medos simplesmente evaporam na poeira da sala. Isso que você descreveu agora é, sem dúvida, a verdadeira magia que foi despertada ali embaixo. O processo alquímico real, vamos dizer assim, não flui de fora para dentro,
do artefato para a mão da criança. Ele acontece, na verdade, do lado de dentro da mente deles. O artefato é só uma chave, então. Perfeito, uma chave. Aquele ambiente escuro e frio não se limitou apenas a preservar as armas de ferro e corda. O mausoléu preservou intacta a identidade imortal deles, que tinha sido meio que temporariamente apagada pela burocracia das planilhas do mundo moderno lá fora. É um renascimento. É isso mesmo. Ao descer aquelas escadas velhas, no escuro, para o coração das ruínas do seu próprio império falido, eles recuperam a força, o direito ontológico de existir como os velhos reis e rainhas. Os ecos daquela realeza nunca estiveram presos nos baús da sala. Eles sempre estiveram dormentes neles mesmos. Como você disse, a espada, a Rindon e o arco mágico atuaram puramente como os catalisadores materiais para acordar o monstro antigo que já habitava o espírito deles. Sabe que ouvir você falando isso nos oferece um arco narrativo completo e, nossa, muito impressionante para a gente fechar nossa análise. Se a gente der um passo para trás e tentar enxergar o fluxo de todos os eventos lá de cima, a densidade de acontecimentos dramáticos no espaço de, poucas horas é monumental. É um dia e tanto na vida de um adolescente. Nossa, não é o salto quântico brutal que sai de uma plataforma de concreto depressiva lá na Inglaterra, direto para uma praia ensolada e totalmente hostil. Do choque absurdo daquela sede biológica no sol, para o choque existencial de perceber que as árvores e raízes consumiram literalmente tudo que você chamava de lá. E tem os debates internos, né? Sim, eles vão das teorias supercéticas de topografia costeira e erosão para o choque absoluto de desenterrar a pecinha de xadrez de ouro e, claro, a percepção assustadora da dilatação do tempo que transforma todos eles em idosos num corpo infantil. Pacote completo do trauma. E claro, como o grande clímax emocional dessa transição inteira, a gente tem aquela descida lenta e ritualística para uma tumba ancestral esquecida no subsolo. É lá, no escuro, que eles abandonam de vez a pele, a casca civilizada e dócil do século XX e aceitam de peito aberto o retorno violento à sua natureza mitológica original. Toda essa sequência não é só aventura, é um estudo psicológico maravilhoso sobre ruptura, luto e restauração da identidade. É brilhante mesmo. E, olha, muito mais do que apenas uma aulinha estrutural de ficção fantástica sobre como criar a transição perfeita entre realidades paralelas, todo esse cenário de ponta a ponta deixa para quem escuta um monte de reflexões mega complexas sobre os conceitos de poder e de legado humano. Como o legado é frágil, né? Super frágil. A desconstrução detalhada daquelas muralhas de Cair Paravel mostra que absolutamente nada escapa da força cega e avassaladora dos milênios. Grandes civilizações inteiras viram pó só para servir de substrato de adubo para que o mato e a floresta renasçam por cima de tudo de novo. A natureza sempre ganha. Sempre ganha. E tem aquele contraste que conversamos. O ato de usar uma tecnologia pontual humana, finita, como uma lanterna movida a pilhas, que a gente sabe que logo logo vão se esgotar e apagar. Para achar os tesouros mágicos. Isso. Usar essa luz finita para achar no escuro uma mágica ancestral que simplesmente nunca se dissipa. Isso expõe de um jeito lindo e trágico as grandes fragilidades e as forças desses dois mundos. No fim do dia, a verdadeira base inabalável, a tal da ancoragem deles, nunca esteve nas torres altas e na grandiosidade material do castelo. O tijolo cai, mas a essência não. Exato. A ancoragem estava naquilo que não enferruja com o tempo. O caráter resiliente que foi forjado na base da dor e nas grandes batalhas do passado. Aquilo que a lâmina brilhante da espada Rindon apenas refletiu de volta para os olhos deles. Caramba, olha essa reflexão sobre ser uma âncora invisível que mora dentro de nós é fantástica. Porque no frigir dos ovos, a infraestrutura inteira do mundo que eles conheciam caiu, desmoronou em pedaços. Mas a essência interior não só sobreviveu, como se provou mais forte. Mais forte que as pedras. Isso, sabe, me leva a pensar em algo que serve como uma extensão fascinante de absolutamente tudo que a gente desconstruiu aqui até agora. É um pensamento provocativo para todo mundo que está acompanhando a gente. Manda o encerramento. Se a memória afetiva e histórica é, no fim das contas, a única coisa que de fato sobrevive ao colapso físico concreto de uma grande civilização,
O que acontece com a cabeça da pessoa quando ela é a única guardiã viva dessa memória? É um peso insuportável de solidão. Exato. Imagina, para quem nos escuta, imagina a imensa, a sufocante solidão de ter que caminhar no futuro por ruas que agora são feitas de concreto cinza ou cheias de mato, sabendo no fundo da alma que as fundações soterradas embaixo dos seus pés pertenceram a dias de glória indescritível que simplesmente nenhuma daquelas pessoas normais ao seu redor jamais vai compreender? Você vira um ser deslocado, não é nem do passado nem do presente. Um fantasma perambulando no meio dos outros. Total. Ser o único portador, o único baú da verdade em um mundo cego que te enxerga apenas como alguém super comum e até infantil, talvez seja o maior e mais cruel teste de sanidade que a mente humana pode suportar. Fica então o convite para todo mundo para continuar observando as engrenagens bem ocultas não só na literatura clássica, mas no próprio mundo real ao nosso redor. Tá? Questionando tudo. Sempre. Questionando sempre o que é que pode estar escondido lá nas sombras, por trás do simples bater de portas fechadas, de baús ou de armários aparentemente comuns. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima análise profunda, pessoal!